Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre como funcionam os movimentos verticais, queda livre, lançamento vertical, para cima, para baixo, lançamento horizontal, e vamos falar um pouquinho também do lançamento oblíquo. Vamos nessa? Bom, galera, para a gente começar a entender o que está acontecendo aí, o que acontece nesses movimentos verticais, que são sempre questões que a galera tem muita dúvida para entender o que acontece, a gente vai começar falando de gravidade, né? Eu acho que é um termo bem comum, com certeza você sabe o que é, né? Você já ouviu muitas vezes isso. Só que muitos alunos ainda confundem gravidade com força, e eu queria falar um pouquinho disso. Então vamos lá, começando explicando o que é gravidade. A gravidade é uma aceleração, presta atenção. O campo gravitacional, para cada ponto dele você tem um vetor chamado de vetor gravidade, vetor aceleração da gravidade, tá? E isso sempre é orientado para o centro do planeta. Beleza, então vamos lá. Eu tenho aqui o planeta Terra. O planeta Terra visto por um observador que está na Lua, por exemplo. Galera, se você pegar aqui, a gravidade vai estar para baixo. Se você pegar aqui, a gravidade vai estar para a direita. Se você pegar aqui, a gravidade vai estar para cá. Então, preste atenção numa coisa. É uma questão simplesmente de referencial. Eu posso falar que a gravidade sempre aponta para baixo? No meu referencial eu posso. Tudo bem? Então, o que é certo dizer é que a gravidade sempre aponta para o centro do planeta. Já foi cobrado em prova, perguntando, por exemplo, por que o cara no Polo Sul ele não cai? Você fala assim, Valentim, mas por que o cara no Polo Sul ia cair? Pensa comigo, se a gravidade aponta para baixo, uma pessoa aqui deveria cair, né? Só que, na verdade, por que ela não cai? Porque a gravidade não aponta para baixo, ela aponta para o centro da Terra. Repito, é também uma questão de referencial, tudo bem? Porque para nós, na maioria das vezes, vocês vão inclusive ver eu fazendo questão e falando assim, gente, ó, gravidade, para onde está a gravidade? Para baixo. Porque na maioria das soluções, a gente considera que nós somos o referencial. E aí, se nós somos o referencial, não tem muito o que ficar pensando. Tranquilo? Bom, não confunda aceleração da gravidade com força gravitacional. E aí, só para te chamar a atenção, eu coloquei aqui, ó. Na superfície da Terra, a gente considera que a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse valor aqui é um valor que vira e mexe aparece em prova. Mas não é o valor mais comum. A gente normalmente aproxima isso e considera como 10. Até porque 9,8 e 10 está ali na mesma área, né? Valentim, dúvida. Eu considero 9,8 ou 10? Filhão, tu considera nada, tu considera que a banca vai te dizer. Se a provinha lá falou que a gravidade é 9,8, é 9,8. Faz as contas com 9,8. Se ela considerou que a gravidade é 10, na maioria das vezes faz isso, bota como 10. E se ela não considerou nada? Aí eu tenho que analisar o que está acontecendo. Às vezes não é necessário, porque provavelmente no desenvolvimento pode cortar. Às vezes é necessário, mas eu posso aproximar como 10 para chegar numa resposta próxima. A gente normalmente usa isso quando as opções são bem distantes uma da outra. A gente vai ver isso em exercício. Legal? Bom, com relação ao peso, o peso é um tipo de força, tanto que o peso, a unidade do peso é Newton. Newton, todo mundo já sabe, é uma unidade de força, beleza? E como é que eu calculo o peso? O peso é o produto da massa pela gravidade, pela aceleração da gravidade. Então a gravidade é uma aceleração, beleza? Então você vê até pela unidade, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Bom, então importante a gente não confundir isso. Outra coisa importante, que vale a pena destacar, é que na superfície da Terra, a gente considera que a gravidade é constante. Poxa, Valentim, mas eu já vi que isso não é verdade. Você tem razão, isso não é bem uma verdade. Mas só para você entender um pouquinho o que eu estou falando. Vamos imaginar que você está a 1.000 metros de altura. 1.000 metros, 1 quilômetro. 1.000 metros. A 1.000 metros de altura, você está numa altura relativamente boa, né? Relativamente grande, digamos assim.
Só que em relação ao centro da Terra, o raio da Terra é da ordem de 6.400 quilômetros. Esse aqui é o raio da Terra. Então, se você está 1 quilômetro a mais, sinceramente, isso não vai fazer muita diferença. Na hora de você fazer o cálculo da gravidade, se você está na superfície, de fato, ou um pouco acima, ou muito acima, a não ser que você saia da atmosfera da Terra, aí realmente a distância é muito grande. Mas não é o que acontece para o nosso problema de mecânica. Normalmente o que a gente tem é um corpo caindo de um prédio, uma pedra jogada para cima. Nesse tipo de situação, a gente pode considerar sim a gravidade como sendo constante. Beleza? Então assim, gravidade é constante, mas a gravidade é uma aceleração. Movimento que tem aceleração constante, a gente já aprendeu. Como é o nome disso? É o MOVE, é o movimento uniformemente variado. Amigo, você acabou de descobrir a chave para os problemas de cinemática. A gente vai sair, provavelmente na maioria deles, daqui. Todo corpo que está no movimento vertical, seja de queda ou de lançamento, ele está executando um MOVE, tá? Onde a aceleração é igual à da gravidade. Ou seja, é um MOVE onde a gravidade é igual a 10. Valentim, caraca, eu posso afirmar isso em todos os casos? Sim. Vou abrir uma exceção. Alguns problemas consideram a resistência do ar, tá? E aí, obviamente, se você pega, por exemplo, uma pedra e deixa cair, além do peso, além da força-peso, além da aceleração da gravidade, você vai ter uma força de resistência. Só que eu não vou entrar nisso agora. Por quê? Olha a minha observação. Na grande maioria dos problemas, consideramos a resistência do ar como desprezível. Se a resistência do ar é desprezível, eu posso falar que todo corpo que está no movimento vertical executa um MOVE. E aí, um detalhe, aquelas 3 equações que nós aprendemos na última aula vão valer aqui. E elas são extremamente importantes. Tranquilo isso? Bom, agora eu já sei que a gravidade, eu já sei quanto que ela vale, e eu já sei que na maioria dos casos considera a resistência do ar desprezível. A dúvida é, e se considerar a resistência do ar? Galera, se considerar a resistência do ar, a gente vai ter que olhar para o contexto. Não tem uma teoria exatamente sobre isso. Ele pode fazer várias perguntas. Eu vou mostrar para vocês, na parte de exercícios, como isso pode ser cobrado. Mas, no geral, isso sempre é exceção. O normal, o que é comumente mais perguntado, é trabalhando com resistência do ar desprezível. Tranquilo até aqui? Bom, galera, agora que nós já entendemos um pouquinho do que é a gravidade e como ela se comporta, vamos começar, de fato, a estudar os movimentos verticais. Beleza? Bom, o primeiro que eu gostaria de apresentar para vocês é a queda livre. Valentim, quando é que vai ter de fato queda livre? Simples. Sempre haverá queda livre quando um corpo for abandonado, ou seja, tiver velocidade inicial igual a 0, em um local livre da resistência do ar. Então eu peguei o corpo, abandonei ele e ele vai cair. Aí tu vai falar assim, pô, Valentim, mas é só isso? É só isso. Só que tem um detalhe, filhão. Vê se você concorda comigo. Quando eu abandonar esse corpo aqui, abandonei ele caiu. Mas por que ele vai acelerar? Ele vai acelerar porque eu tenho uma aceleração chamada de gravidade. E na superfície da Terra, a gente considera que a gravidade ela é constante. Ou seja, esse cara vai fazer um movimento acelerado, mais do que isso, ele vai fazer um movimento acelerado onde a aceleração, que é a gravidade, é constante. E aí, filhão, você já sabe, toda vez que eu tenho aceleração constante, eu tenho uma coisa chamada de MOVE, movimento uniformemente variado. Beleza? Então tá aqui as equaçõezinhas do MOVE e a gente vai aplicar para cá. Beleza? Bom, V igual a V0 mais AT, delta S, V0T mais AT ao quadrado sobre 2, e V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vamos lá. Primeira coisa, se eu tenho aqui um movimento em que a velocidade inicial é 0, eu já posso cortar todos esses carinhas aqui, ó. Tô cortando aqui. Vê se você concorda. Se o V0 é 0, não vai influenciar. Se o V0 é 0, 0 vezes qualquer coisa, né? E 0 ao quadrado também dá 0. Então,
Equaçõezinhas do Move, na queda livre eu corto essa primeira parcela. Show? Só que tem um outro detalhe importante. Qual é o outro detalhe? Quando eu estou falando de queda livre, eu posso falar que o A é igual a G, tranquilo isso, mas eu também posso falar que o ΔS é igual a H. Faz sentido isso para você? O que você acha? Faz muito sentido. Por quê? O ΔS é o deslocamento. Só que para um corpo que está em queda, para um corpo que está caindo, o deslocamento dele é a própria altura. Sacou a ideia? Pô, Valentim, faz sentido que ele vai andar aqui à altura de queda. Exatamente. Então, onde tiver ΔS, eu posso escrever H. Sem problemas. Vamos lá. Pega a primeira equação. V igual a AT. No lugar de A, vai entrar G. Então, essa primeira equação pode ser escrita como V igual a GT. Pronto, acabei de achar a primeira equaçãozinha aí que eu queria. A velocidade, depois de um tempo t, ela vai ser dada por GT. Tranquilo? Olha para a segunda. A segunda é a mais importante, tá? ΔS de deslocamento. Na queda livre, deslocamento igual a H. Então vai ficar H igual a V0t, certo ou não? H igual a V0t, certo ou não? Não, né? Porque o V0 é zero. Então vai ficar H igual a quem? G t ao quadrado sobre 2. Galera, é importantíssimo. Essa equação aqui, sem dúvidas, é a mais importante de queda livre. É a que mais cai em prova disparado. Problema de queda livre, H igual a gt ao quadrado sobre 2. Legal? Por último, v ao quadrado igual a 2a ΔS. Vamos lá. No lugar de A entra G, no lugar de ΔS entra H. Então vai ficar v ao quadrado igual a 2GH. Pronto, tá aqui, tá? Queria te chamar a atenção que essas três equações aqui que eu acabei de marcar não são três novas equações. Não precisa decorar isso. Repara, o que são essas três equações? São as equações do Move, correto? Só que dentro das equações do Move eu só ajustei para o que eu estou estudando. Por isso que os lançamentos verticais, a queda livre é um deles, eles sempre são aplicações de Move. Legal? Show de bola. Repito, esse aqui é disparado que mais é cobrado. Tranquilo? Galera, eu queria que você olhasse para essa equação aqui, V igual a GT. Eu sei, ela não é a mais cobrada, mas é legal saber. Isso daqui me mostra que para cada tempo t eu tenho uma certa velocidade, correto? Se eu colocar isso no gráfico, eu passo a ter isso aqui, ó. Nota bem, no tempo 0 a velocidade é 0, no tempo 1 eu tenho uma velocidade, no tempo 2 outra velocidade, no tempo 3 outra e por aí vai, né? E repara que como ele está no movimento acelerado, o módulo da minha velocidade vai aumentando. Show? Beleza. Então tá aqui o carinha caindo, velocidade inicial dele é 0, vai ganhando velocidade. Como ele está acelerando, nota que ele cada vez vai percorrendo um ΔS maior, né? Um deslocamento maior. Isso é típico de um movimento acelerado, tá? Mas o que é mais interessante aqui é o seguinte. Vamos imaginar que aqui eu tenho tempo 0, tá? Bom, vamos lá. Tempo 0, tempo 1 segundo, tempo 2 segundos, tempo 3 segundos, tempo 4 segundos e por aí vai. Lembrando que a velocidade inicial dele é 0. Tudo bem. Galera, vê se você concorda comigo. O que ele vai andar no primeiro segundo é esse pedacinho aqui, certo? Só que quando eu olho para esse gráfico é um gráfico VT. E você que já está ficando esperto sabe que toda vez que eu tenho um gráfico VT, a área dele é numericamente igual ao ΔS. Isso aqui tu já está lembrando. Olha aqui você pensando. Isso aqui você já consegue ver. Olhou o gráfico VT, putz, a área é ΔS. Show. Então, vê se você concorda comigo. Essa distância, essa áreazinha aqui, é exatamente o que ele andou no primeiro segundo de queda. Tudo bem? Vamos pegar essa áreazinha aqui e vou chamar ela carinhosamente de X.
Então, o que é x? X é o quanto ele andou no primeiro segundo. É essa distância aqui. Isso aqui é x. Beleza, até aqui, tudo tranquilo? Quando a gente pega do tempo 1 até o tempo 2, aí ele andou uma outra distância. Só que esse deslocamento não é igual à área desse trapézio aqui, ó. Esse trapézio aqui, ó. Que é o que ele andou no segundo segundo. Toma cuidado com as perguntas. Toma cuidado com a interpretação. Ele na prova pode te perguntar o quanto ele andou, quanto ele se deslocou nos 2 segundos de queda. Aí você tem que pegar tudo. Ou ele pode perguntar o quanto que ele andou no segundo segundo de queda. Percebe a diferença? Qual é a distância percorrida pelo corpo após 2 segundos de queda? Qual é a distância percorrida pelo corpo no segundo segundo de queda? Ó, a diferença bem sutil, né? Mas tem que ficar ligado. O quanto que ele andou no segundo segundo de queda? Ele andou a área desse trapézio. Só que o Galileu percebeu uma parada fantástica. Ele percebeu que isso aqui, na verdade, são 3 triângulos exatamente iguais ao primeiro. Dá para mostrar isso, tá? Pô, Valentim, tá, mas e daí? E daí, filho? Que se no primeiro momento ele andou x e agora ele andou 3 vezes mais, no próximo intervalo de tempo ele andou 3x. Ou seja, se aqui ele andou 5 metros, agora ele andou 15. Tudo bem? Quando você vai para o próximo segundo, ele andou isso aqui, ó. O próximo segundo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no terceiro segundo, ele andou 5x. E no quarto segundo? No quarto segundo, ele andou isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7x. Tu já percebeu a maldade ou não? Se você não percebeu, eu vou te dar uma ajuda. Ó, olha a ajuda fantástica. 1x. Repara, são todos múltiplos de números ímpares. 1x, 3x, 5x, 7x. O próximo seria 9x, 11x e por aí vai. Sacou? Isso aqui é o que a gente chama de proporção de Galileu. Todo corpo em queda livre, todo corpo que é abandonado em um local livre de resistência do ar, a queda dele segue essa proporção para tempos iguais. Em algumas questões, isso ajuda muito. Só, de novo, chama atenção que a gente tem que ficar atento ao texto, tá? Sempre percebendo aí qual é a pergunta. Eu botei até um cuidado aqui. Se o cara te perguntar assim, qual é a distância percorrida no enésimo segundo? O n é um número qualquer. A distância percorrida no enésimo segundo de queda vale quanto? Aí você vai escrever isso aqui, ó. A distância no n vai ser o ΔS no n menos o ΔS no n menos 1. Valentim, o que é isso? O que você está falando? Te explico. Não é nada difícil. Vamos lá. Se eu te perguntar assim, qual é a distância percorrida pelo corpo no 6º segundo de queda? Eu quero saber qual é a distância percorrida pelo corpo no 6º segundo de queda. O que você vai fazer aqui? Simples. Se eu quero a distância no 6º, eu vou fazer o ΔS durante os 6 segundos. Então eu vou fazer h igual a gt ao quadrado sobre 2, considerando que o tempo vale 6, e vou descobrir isso aqui. Vou fazer a mesma conta, só que agora com 5. E por que com 5? Se aqui é n menos 1. Então, se aqui é 6, aqui vai ser 6 menos 1, que é 5. Ou seja, eu vou fazer o mesmo cálculo com 5. E aí depois eu vou diminuir um do outro. Pô, Valentim, confesso que eu não entendi. Beleza. Quero saber qual é a distância no 6º segundo. Olha para o gráfico e identifica. Cadê o 6º segundo? Primeiro segundo, segundo segundo, terceiro segundo, quarto segundo, quinto segundo, sexto segundo. Isso aqui é o quanto ele andou no 6º segundo. Ó. Isso aqui que ele andou no 6º segundo. Para você descobrir quanto vale esse pedaço, você vai calcular tudo isso aqui. Você vai calcular isso aqui e depois vai diminuir um do outro. Aí sim você vai descobrir o quanto que ele andou no 6º segundo de queda. Mas cuidado, sempre atento à pergunta. Beleza?
Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês o lançamento vertical. O lançamento vertical para baixo, quando eu jogo um corpo para baixo, a favor da gravidade. E lançamento vertical para cima, quando eu jogo um corpo contra a gravidade. Beleza? Bom, peguei um corpo, joguei ele para baixo, a favor da gravidade. Obviamente, esse corpo vai descer de que maneira? Acelerando. Repara que, nesse caso, a gravidade vai fazer com que ele ganhe velocidade. Tudo bem ou não? Então, repara, outra coisa importante. Como esse cara não está em queda livre, a velocidade inicial dele não é zero. Mas eu posso falar que também é mover, porque nesse caso a aceleração dele também é da gravidade. Beleza? Então vamos lá. As equações estão aqui. V igual a V0 mais AT, todas as equações de mover que vocês conhecem. Função horária de velocidade, função horária de posição e Torricelli. Beleza? Diferenças que entram, simples. No lugar de A vai entrar G. Então a primeira fica V igual a V0 mais GT. Repara bem, é exatamente a equação de queda livre, só que na queda livre eu cortei o V0. Certo? Aqui, H igual V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Mesma coisa, na queda livre eu cortei o V0. Por último, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2GH. É importante você reparar que eu não estou inventando novas fórmulas, eu não estou criando novas equações. Essas equações aqui são equações que vocês já conhecem. Eu só estou aplicando dentro desse contexto. Se você sabe as equações de move, por isso que move é tão importante, você consegue aplicar ele nas mais variadas formas. Repito, quando você pega a queda livre, é exatamente isso aqui, só que cortando todas as parcelas que tem a velocidade inicial. Beleza? O lançamento para cima, que eu tenho que tomar um cuidadozinho. Por quê? Ele é dividido, na verdade, em duas partes. Subida e descida. Quando ele sobe, ele está contra a gravidade. Então ele sobe desacelerando, sobe diminuindo o valor da velocidade. Já quando ele desce a favor da gravidade. Então ele desce acelerando. Tranquilo? Subiu desacelerando. Quando ele chega na altura máxima, no ponto ápice dele, eu posso falar que nessa altura máxima a velocidade dele é zero. Até porque na altura máxima ele vai inverter o sentido. Se ele vai inverter o sentido, lembra? Ponto de inversão de sentido é porque a velocidade é zero. Legal? Outra, o movimento de subida é simétrico ao movimento de descida. Aí você me pergunta, Valentim, o que você quer dizer com isso? Pessoal, esses dois pontos são importantíssimos. Para a mesma altura, eu posso dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se o cara subiu em 3 segundos, ele vai descer em 3. E aí o tempo total, importante destacar isso, o tempo total ele é 2 vezes o tempo de subida. Ou 2 vezes o tempo de descida, né? Tanto faz. Agora, isso aqui só é verdade desde que a altura que ele suba seja igual a que ele desce. Se eu estou no alto de um prédio, né, e eu joguei uma pedra para cima, ela sobe e desce isso, eu não posso falar que o tempo de subida é igual de descida. Isso aqui só vai valer desde que a altura de subida seja igual de descida. E outro ponto importante. Qualquer altura que você pegue, peguei aqui, por exemplo, o módulo da velocidade com que ele está na subida é igualzinho ao módulo da velocidade que ele tem na descida. Então, se na subida ele está, por exemplo, com 30 metros por segundo, vai subir e vai descer. Quando descer na mesma altura, ele vai ter a mesma velocidade, 30 metros por segundo. E por que eu botei em módulo? Porque se eu considero esse cara positivo, esse aqui vai ser negativo. Então, assim, um vai ser positivo e outro negativo. Quem? Depende do referencial que eu vou adotar. Mas em módulo, essas velocidades vão ser obrigatoriamente iguais. Beleza? Pessoal, a parte de lançamento horizontal e lançamento oblíquo, que normalmente é estudado dentro do assunto de lançamentos, a gente vai ver isso após a aula de vetores. Beleza? Aula terminada, vamos partir para os exercícios.